Eu acho que está faltando um pouco a gente estar no mundo, sabe? A gente, na realidade, acha que o nosso estar no mundo é saber o que o mundo pode nos dar, sabe? E o estar no mundo é outra coisa, é o que eu posso fazer para construir esse mundo, né? É eu ter a consciência de que falta coisas, de que tem gente que, na realidade, não está conseguindo sequer sobreviver ou viver dignamente nesse mundo. Que é preciso estar pensando como é que eu vou trabalhar essa questão, né? Então eu acho que a espacialidade, né, fundamentalmente, né, é uma coisa que não é um capítulo escrito, né? Ela é vida, né? Ela é plena de vida, ela é rica. Qualquer transformação de luz, ou do sol, ou de vento, de coisa pode transformar essa realidade de uma hora para outra, né? E a gente precisaria estar muito consciente de que o mundo é essa eterna mudança, só que essa eterna mudança ela pode ser à deriva, qualquer coisa, ou pode ser pensada. E se for pensada em termos do destino da humanidade, aí ela pode ter um certo significado. A minha primeira disciplina de projeto foi de habitação, em habitação coletiva. E aquilo me incomodou um pouco, porque eu achava assim que, nossa, por que só coletiva, né? Por que não de interesse social? Né? A gente trazer o interesse... Isso assim, eu não tinha nem ideia ainda de fazer um mestrado nessa área, nada. Aí eu conversei com o coordenador na época, ele topou, porque eu acho que já desde a faculdade os alunos têm que entender, né, que não é, a arquitetura não é elitizada, a arquitetura realmente é para todos, como você comentou, né, e por que não a gente já ter esse olhar na faculdade? E aí você começa, quando você dá uma aula dessa, você começa a ver as diferentes classes que tem na própria sala de aula, e os alunos trazendo as experiências deles e colocando no projeto. Acredito que a maioria das pessoas também pensam assim ou gostariam de fazer. A gente procura trazer um trabalho melhor, né, para que todos consigam estar dentro disso, participar nesse contexto também. Isso falando da universidade, né, fora dela também, né, em outros projetos que às vezes você chega em algum lugar e fala que é arquiteto, nossa, o pessoal fica, mas arquiteto é para rico, só não tem dinheiro para pagar. Mas por quê? Você já consultou? Você tem ideia do que é o nosso trabalho? Né? Por que achar que é tudo tão assim elitizado que não é? Só para não repetir as mesmas ideias, porque isso para mim é muito presente quando eu vou fotografar, é entender se ali tem criança, para quem que foi feito aquele projeto. E muitas vezes a gente não tem tempo, não tem momento em que a gente possa ver aquilo acontecendo, e você vai e fotografa um projeto. Simplesmente um projeto, né, que está para ser concluído e que foi ornamentado por uma loja. Tudo isso é muito bacana, trazer esse aconchego dos elementos é muito legal, mas nada supera você estar ali e conhecer cada vez mais o que você está fotografando, o que você está registrando ali. Que identidade é aquela? Que família é aquela? Ao longo da caminhada de faculdade, de dar aula e tudo mais, eu entendi que no final das contas a arquitetura ela estava realmente em qualquer lugar. Então quando você anda na rua tem arquitetura, quando você vai numa praça tem arquitetura, quando você para no semáforo tem arquitetura, você para num jardim tem arquitetura, e a gente sempre acha que a arquitetura ela está num prédio, numa casa, né? Ela está desde no monumento até no projeto de iluminação, no desenho de um piso do calçadão do centro.
E aí eu comecei a olhar para a arquitetura até com outro formato, com outro olhar assim, mais poético e sensível de verdade, porque na verdade a vida das pessoas todas está em volta da arquitetura e do urbanismo. Mas eu acho que a gente tem uma barreira muito grande, né? Porque a pessoa, eu não sei de onde surgiu isso, alguém inventou que a arquitetura é coisa de elite, que só contrata arquiteto, ou que o arquiteto sabe mais do que o pedreiro. Eu jamais sei fazer o que o pedreiro faz. Tipo, você me manda assentar um tijolo, jamais vai ficar bom que nem o pedreiro, sabe? Então, por exemplo, toda obra que a gente vai e pergunta pro fornecedor, fala, meu, qual a melhor solução para isso? Eu quero dar esse efeito. Aí a gente senta junto e desenha junto. Então, o que eu quero dizer com isso é o papel social, eu acho que nem do arquiteto, mas do humano. De eu não tô acima de ninguém, eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, a moça que limpa lá embaixo é uma pessoa, quem vai tirar o lixo dali, que eu não sei nem o nome, é uma pessoa que nem eu. Por que eu vou chegar nele e jogar o lixo do lado e sair, sabe? Não faz o menor sentido pra mim isso, e eu acho que a arquitetura tem tudo a ver com isso também. Porque ao mesmo tempo que é pra a gente tentar garantir um conforto, é pra gente mostrar pra sociedade que ela é uma só, agregar. Acho que é isso. São os meus pensamentos, são os meus ideais, mas antes de formar bons arquitetos e boas arquitetas, eu quero formar boas pessoas, né? Porque de pessoas que só olham para si mesmos, já tem um monte. A gente não precisa disso. A gente precisa de pessoas que olhem para outras pessoas. E isso na arquitetura é fundamental, né? A gente tem que olhar para o outro. A arquitetura é para o outro. Nós, enquanto profissionais, a gente detém a técnica, né? Então, nós temos o domínio daquilo que é o ideal, daquilo que é o viável, daquilo que é o melhor enquanto técnica, né? Vamos dizer assim. Mas o espaço não é nosso, né? Quando a gente vai, e eu tenho, né, toda a minha área de pesquisa na questão da identidade, né, questão de identidade, pertencimento, a gente só consegue transformar um espaço em um lugar, né, quando a gente ocupa, quando a gente modifica, quando a gente coloca identidade, quando a gente imprime as marcas, né? Então, eu trabalho muito com esse conceito de marcas, de peles, né? Que nós somos constituídos de peles. Esse conceito não é meu, né? Vem de um referencial que eu uso, que é de um artista, o Henrik Wasser, que ele trabalha com esse conceito de que nós somos constituídos de peles e a casa é uma das nossas peles. Harmonia. A base de tudo é harmonia. Os extremos, a gente está vendo isso, que na política não funciona, em nada funciona extremo. É o equilíbrio, é a harmonia. Então, equilíbrio de cor, de forma. Então, 50% grama, 50% planta, forração, outras espécies, porque se você colocar tudo planta exótica, não faz sentido. Se você tem uma mancha grande de grama, você dá valor ao entorno. É uma tela em branco moldurando outras coisas. Enfim. Mas voltando na questão de plantar, do plantio. O homem, tudo vem da terra, né? Então, é uma necessidade inata. Outros lugares chamados casa também, porque às vezes quando você sai da sua casa, dos seus pais, você cria uma outra casa, ou você tem a referência da casa da avó, tem sempre vários lugares que são casa, né? Não é só uma, a gente acha que é só uma, mas não é, né? A gente sempre vive nessas interfaces, né? E isso está muito relacionado com a memória do lugar, né? Com a memória espacial, né? Então, sei lá, desde da máquina de costura da casa da avó, que é a casa da avó, que identifica. Se você olhar uma máquina de costura em qualquer lugar, você vai lembrar do mesmo ambiente. São as âncoras mentais que o espaço cria na gente, né? É legal isso. O que te define, cheguei no meu lugar, né? É a sensação que esse lugar provoca. Então ele tem que provocar na pessoa aconchego.
né? Um sentimento de amor, de, sabe aquele... Acho que é uma questão até do próprio útero, né? Aquilo que nos envolve já de forma inconsciente. Então, a nossa casa é isso, né? Retornar para esse lugar de aconchego, de proteção. E acho que transmitir esse sentimento é um resultado que deve ser buscado nesse trabalho, a ser desenvolvido. Mais do que estilo, mais do que linha, mais do que linguagem. É você entrar nesse universo, dialogar com a pessoa para tentar chegar nesse resultado que transmite esse sentimento para a pessoa. Eu hoje penso dessa forma. Com o passar do tempo, a gente foi evoluindo, a arquitetura ela também precisa disso. Então ela precisa dessa renovação, ela precisa de outras formas de visão. A gente consegue colocar o nosso olhar nos projetos, então a gente precisa dessa mudança de olhar, dessa mudança de contexto, para que a arquitetura tenha essa mudança também, né? Essa alteração de fachadas, outras características, outras formas de usar os elementos arquitetônicos, e não sempre da mesma forma, para ficar sempre carimbado, né? Uma nova forma de morar, uma nova forma de habitar, uma nova forma de vida, né? Então, você não precisa ter de tudo muito, né? Você tem que ter o essencial. Então eu acho que essas pessoas, essa transformação vai vir para um novo habitar, né? Um novo conceito de arquitetura, com certeza, né? O menos é mais, o essencial, acho que é uma palavra que vai se aplicar muito agora. E essa avaliação do conforto também, né? A função da arquitetura é justamente essa, né? Sem arquitetura não tem cidade. Sem cidade, a gente não tem muita coisa, né? A gente precisa de abrigo, a gente precisa de comida, a gente precisa de trabalho, a gente precisa de cultura, porque a pele que veste o humano e que diferencia de um animal é a cultura. Não é nem saber usar uma pedra como martelo, porque isso vários macacos fazem. Agora, a cultura é o primeiro, nem arte, né? Porque tem elefante e tem cachorro que pinta. Agora, a arte, cultura, religião, política, essas ciências, a arquitetura, são dons humanos, né? São as coisas que a gente precisa para construir essa coisa que a gente chama de civilização e que a gente acredita que é tão única, mas que não é. Se a gente olhar de perto, é tudo fragmentado, né? É isso, mas tem que seguir em frente, tem que seguir buscando caminhos, mesmo que futuramente eles se provem errados. Se agora a gente se empenha em estudar, em ver soluções que atendam o que a gente precisa agora, a gente tá indo para algum lugar. Talvez 50, 60 anos à frente, como o nosso modernismo brasileiro, a gente veja que a gente errou em alguns pontos, mas tentamos. Esse prédio não é importante só pela sua localização geográfica, a questão arquitetônica, mas o quanto esse prédio se relacionou com todo o entorno. Eu sempre, quando a gente fala sobre Companhia Paulista, Ferrovia e Jundiaí, eu sempre pergunto para as pessoas, você consegue imaginar se Jundiaí seria do tamanho que é hoje, não só do ponto de vista físico, de tamanho físico de pessoas? A arquitetura ela tem uma responsabilidade e ela é negligenciada pelos arquitetos por muitos aspectos, eu acho, desde de uma má formação arquitetônica, uma supervalorização desse status de vender uma coisa chique assim. Isso acontece muito. Isso é responsabilidade dos arquitetos. Isso é culpa dos arquitetos, na verdade. Que a gente tem que mudar. Eu tenho uma postura de querer mudar isso, desmistificar esse tipo de coisa. Justamente para reinterpretar algumas coisas que já existem e para entender que nem tudo é descartável. Tem coisas que vale a pena você manter. Tem coisas que vale a pena você descartar. Esse equilíbrio depende do bom senso de cada um. Que me tocam muito nesse instante, no caso de Jundiaí. O meu pai, que era um
junto com os dois irmãos, se inicia como um comerciante no centro da cidade, né? Chamava Casa Trevo, Casa dos Três Irmãos. Numa certa hora ele rompe com essa ideia e vai trabalhar na Companhia Paulista, porque ele adorava desenhar, né? E ali ele tinha a chance de desenhar com os engenheiros de então. Né? Aí ele criou a primeira semente minha daí, né? Quer dizer, ele larga a comercialização, né? Para ir tentar inventar essa questão do desenho. Com isso, eu, por exemplo, convivi com ele e com a riqueza que era, em termos de criatividade, a Estrada de Ferro. Como é que a Companhia Paulista gerava aquela série de operários que aprendiam cada vez mais e que, quando saíam dali, iam exercer a profissão fazendo outra e construindo o Jundiaí. Né? Eles viraram mecânicos, eles viraram pedreiros, eles viraram carpinteiros, eles viraram sapateiros e saindo da Companhia Paulista. Né? Então a companhia sempre foi uma coisa assim que, para mim, foi isso aqui muda o mundo. Isso aqui, quer dizer, a ferrovia é uma coisa que veio para mudar o mundo. Né? E essa coisa, então, toda me animou a fazer arquitetura, né? a pensar na mudança do mundo. Né? Eu tive sorte ainda de fazer o curso de arquitetura exatamente enquanto São Paulo fazia o quarto centenário e, portanto, os melhores arquitetos do mundo vieram para cá e a gente conviveu com eles. Né? Tudo isso me parecia muito importante. Aí eu me flagro hoje aqui. Né? Me flagro hoje aqui, sei que a Companhia Paulista há muito tempo deixou de existir, né? Mas o prédio está lá, né? Forte, né? Capaz de mostrar que ali, ali morava um gigante. Né? Então o prédio está lá. Aí o Estado resolve retomar a ferrovia. Né? Quando resolve retomar a ferrovia, né? E essa ferrovia que construiu praticamente toda a economia do país, que ela é que vai gerar tudo aquilo que aconteceu, principalmente no estado de São Paulo e depois para o restante, né? Como é que essa ferrovia que fez esse troço todo, né, é esquecida? E tão esquecida a ponto de que, quando você retoma a ferrovia pelo Estado, né, eles deixam de falar na Paulista. Né? Porque o trem para aonde? Na Vilares. Depois disso, aonde ele para? Nenhum lugar. É possível você pensar que uma cidade como Jundiaí, com uma ferrovia, não tem um trem que, ao invés de parar na estaçãozinha da Paulista, que não tem mais significado nenhum, pare na Companhia Paulista e volte a enriquecer aquele espaço com a possibilidade de muita gente ir lá para frequentar museus, frequentar teatro, frequentar uma série de coisas que podem acontecer ali. Né? Mais do que isso, esse trem continua no seu caminho. E, de repente, ele passa num vale ao lado da ilha onde estão a prefeitura, que felizmente coube a mim fazer, o DAI, uma série de... a Ciesp, né? O SESI, uma série de coisas, e essa ferrovia vai passar por ali. Então, quando essa ferrovia passa, e ninguém vai discutir por que ela não para ali, olha a chance de parar naquele lugar onde você tem acesso a todas as entidades, né, que estão ali localizadas. Né? Por que ela não para na Paulista, onde ela tem a sua capacidade de trazer coisas esplendorosas em termos de viagem? Né? Então, isso é a coisa que me assusta. Como é que a gente desconecta das raízes? Sabe, quer dizer, é como se dissesse assim, eu acho que o fundamental para mim, na minha vida, é exatamente esquecer da raiz, porque eu tenho que ser moderno. Ser moderno é não ser o que eu sou hoje. Portanto, a minha raiz não interessa. Eu vou ser aquele que vai ser. Não. Esse cara que vai ser sem essa base, né? É nada. É um objeto da realidade daquele espaço. Vai servir aos interesses que estão manipulando aquele espaço. De fácil descarte. Entende? Então, eu acho que
Está faltando demais para a gente olhar e ver. A gente está olhando, mas a gente não está vendo. Olhar, ver, interpretar. Olhar e ver o que pode ser. A cada canto que você olhar, há sempre a possibilidade de ser isso pode ser aquilo. Né? E se for aquilo, ele pode conseguir isso. Né? Esse constantemente recriar o espaço é fundamental. Exatamente porque o que está aí já não resolve as coisas. Né? Então eu acho que é preciso a gente retomar um pouco a consciência de que esse complexo homem sozinho não existe, homem e civilização é importante, mas homem e civilização mais o espaço de sobrevivência é importantíssimo, mas nesse conjunto inteiro é muito importante pensar que o passado constrói o futuro. A gente está muito consciente de que não pode passar como vai passar o trem, esquecendo-se da Companhia Paulista. Né? Ou passar entre os poderes fundamentais municipais, né? E passa reto. E ninguém resolveu que tem uma estaçãozinha ali. Se elas não têm pertencimento daquele patrimônio naquele momento, elas, você pode tombar, você pode registrar, você pode pôr no livro, pode fazer lei, que não vai ter, vai ser sempre um lugar largado, perdido. Além disso, né, se você não tem um uso para aquele patrimônio, se for só um uso contemplativo, né, um lugar que as pessoas vão para ver, se não tiver um uso, aquilo está fadado ao fracasso, aquilo está fadado a deixar de existir. Então, ainda é muito difícil tratar do tema no Brasil. Estamos falando disso no Brasil. Agora, isso tem um motivo. Nós começamos a discutir patrimônio no Brasil muito recentemente. Falando de Jundiaí, mas isso não é só Jundiaí. Muitas cidades, infelizmente, não voltam seus olhos para o centro histórico, para os seus centros históricos. Isso não é um privilégio de um lugar. Isso infelizmente é uma concepção que tomou conta por conta é ótimo, né? Mas é uma percepção que está presente justamente porque as pessoas atrelam o entretenimento ao consumo. Então, quando vem ao centro histórico, não vem, por exemplo, de Jundiaí, não vão ao Solar do Barão, não vão à Catedral, que é uma obra-prima, não reparam na arquitetura, na bela arquitetura que tem. É muito difícil numa cidade em pleno desenvolvimento como Jundiaí, esse é um grande desafio, uma cidade pujante, economicamente, né, dinheiro circulando, comércio, usando o território da cidade para gerar riqueza, emprego, renda, né, desenvolvimento. É muito complicado você ter grandes áreas tombadas, com restrições. Então é preciso ter uma análise muito séria, comprometida, também para não transformar a cidade num mausoléu, em algo que não se desenvolve. Então, essa balança entre o desenvolvimento econômico e a questão do patrimônio, ela é muito séria. E é por isso que existe o departamento, o conselho e as políticas públicas em desenvolvimento. Mas a gente achar que tudo aquilo que é novo é melhor do que é antigo é uma ilusão, de fato. A gente achar que isso você reflete, se você for ver o patrimônio histórico. O patrimônio histórico, se for bem trabalhado, a gente tem coisas maravilhosas que dá para criar um negócio tipo super contemporâneo. Se você for ver a Estação da Luz não, a Sala São Paulo, que tem em São Paulo. Se você for pegar aquele prédio, ele é maravilhoso. Se você entrar lá dentro hoje em dia, ele está com um ar muito contemporâneo. E é muito legal de você aproveitar e saber reinterpretar e usar esse tipo de coisa. Então, isso depende muito da postura de cada profissional. Então, as pessoas que se apropriam daquilo falam, isso é importante para mim. A gente está passando por uma discussão nesse momento, que é a questão do Ibirapuera em São Paulo. Nesse momento, é uma discussão que está tomando conta de São Paulo. E é bom, isso demonstra que existe no seio da sociedade a ideia de preservação de memória afetiva, de memória de história, seja ela linkada à questão cultural, esportiva, histórica.
O programa Passaporte Cultural Guardiões do Patrimônio, ele tem a gente chama um pulo do gato, que é a grande sacada do projeto, que a gente inverte a forma de ensinar as famílias. Porque quando a criança vem aqui para o complexo, ela visita 4 dos 12 pontos, mas ela leva para casa outros 8 por visitar. E a gente instiga as crianças, quando elas estão aqui, a convidar os familiares a levá-los para visitar os outros 8 pontos. Então, esses pais que estão aí dentro dos condomínios, que pegam o carro, vão trabalhar, buscam a criança na escola, voltam para o condomínio, essas pessoas muitas vezes não vivem a nossa cidade, não conhecem. E eu somo relatos aqui de pais que chegam aqui e falam: olha, eu não conhecia a catedral da cidade, eu não conhecia o museu da cidade, não sabia que Jundiaí tinha um teatro tão belo quanto o Teatro Politeama. E o jundiaense tem que se apropriar disso. O jundiaense precisa saber disso, precisa se orgulhar disso. Então isso também é trabalho do Departamento de Patrimônio Histórico. Isso também é trabalho de quem milita na área do patrimônio, da memória, da história. Encorajar o munícipe, encorajar o jundiaense a se orgulhar da sua cidade, da história da sua cidade, e criar suas memórias afetivas. A gente tem uma tendência a tombar patrimônios que falam de arquiteturas estrangeiras. Casas neoclássicas, casas coloniais, fazendas de café. Mas quando a gente fala de um patrimônio cultural que é tipicamente brasileiro, uma casa caipira, uma arquitetura moderna, um modernismo brutalista, uma escola paulista, uma escola carioca, é mais difícil. Eu, por exemplo, eu olho a beleza do meu prédio, que muita gente não consegue olhar, porque só olha a loja que tem embaixo e não consegue enxergar a beleza que tem em cima. Não, eu consigo enxergar a beleza também numa caixa de concreto, como muita gente chama uma arquitetura dos anos 50. Então, é um problema muito mais profundo, na minha opinião. Ele é muito mais profundo porque tem a ver com a pessoa não se sente pertencente, ela não vê pertencimento no local, porque justamente ela não quer estar nesse local, ela quer consumir. A gente não preserva, a gente está numa esquizofrenia pós-moderna, né, de contemporaneidade, de mostrar que a gente está sempre na ponta do top de linha, que a gente esquece que algumas soluções que já foram tomadas eram boas, né? Esse prédio não é importante só pela sua localização geográfica, a questão arquitetônica, mas o quanto esse prédio se relacionou com todo o entorno. Eu sempre, quando a gente fala sobre Companhia Paulista, Ferrovia e Jundiaí, eu sempre pergunto para as pessoas: você consegue imaginar se Jundiaí seria do tamanho que é hoje, não só do ponto de vista físico, de tamanho físico de pessoas, mas economicamente, de importância política, de importância social, de desenvolvimento do ponto de vista... Jundiaí é uma das melhores cidades em todos os níveis. Distribuição de água, coleta de lixo, reciclagem. Se você pega os principais rankings do Brasil hoje, Jundiaí está entre as 10 cidades em quase todos. É a melhor cidade com coleta de lixo, é a melhor cidade na distribuição de água, é a melhor cidade na questão da saúde, é uma das melhores cidades na questão da educação. Você consegue ver Jundiaí disputando todos esses rankings, não fosse o desenvolvimento que a ferrovia proporcionou para a cidade? O cenário que a gente vive de arquitetura é todo mundo querendo fazer casa em condomínio, casa de rico, né? E todo mundo vive arquitetura. Bem ou mal, todo mundo vive, né? E, assim, se você for pegar 90% das pessoas vive e não sabe o que vive. E também não sabe como pode melhorar com coisa simples, né? Que é o dia a dia mesmo, né? É onde eu gosto de atuar, na verdade, né? Eu gosto de fazer o caminho inverso, né? Pensar a arquitetura como uma coisa inclusiva para todo mundo. Essas habitações sociais, eles fazem como se fosse um carimbinho. Então isso também eu acho que precisa mudar, porque eu fiz parte de um trabalho social onde esse carimbo não funciona, sabe? Famílias imensas morando num apartamento de 45 metros quadrados com 9 crianças, né? 9 pessoas, 7 crianças, às vezes 6. Então tem
alguma coisa errada. Lógico que você não vai conseguir atender exatamente, né? Mas se você diversifica 1, 2, 3 dormitórios, né? Você consegue dar um conforto um pouco melhor, né? Até uma das pessoas, eu falei, você me explica como que você... Porque na cabeça da gente, né? Você fala, você não consegue entender como que as pessoas conseguem dormir. Acho que a gente chegou num momento que ou a gente resgata o que nos une, né? Mesmo nas diferenças, nos une enquanto humanidade, né? Não tem como não dizer que o mercado fomenta, né, essa etapa vencida e essas localidades para serem transformadas como se elas tivessem data de nascimento e de morte, né? O mercado fomenta isso, o preço da terra fomenta isso, a valorização da terra fomenta isso. Duas coisas. Eu posso sim ter o meu conceito, eu posso ter a minha ideia, eu posso ter o meu propósito, mas eu tenho que ter a funcionalidade, eu tenho que ter as necessidades atendidas. Porque isso é o que é a arquitetura, é a resolução de problemas, né? Eu tenho que... o cliente vem me procurar porque ele tem um problema. Nem que este problema realize meu sonho, né? 50 metros quadrados, é aqui que eu vou morar. Você vai projetar, não sei, um castelo, né? Então, a arquitetura, você tem que resolver a problemática da família, né? Não pode, independente de classe social, a arquitetura tem que ser para todos. Você pode pegar a mesma casa e mudar as pessoas que vão morar ali. O projeto sempre vai sair diferente, porque uma pessoa nunca é igual a outra. Os gostos não são iguais, o modo de viver não é o mesmo. Por mais que a gente esteja no mesmo país, na mesma cidade, com a mesma cultura, o modo de viver de cada pessoa demanda uma forma de projeto. E quando a gente está falando numa coisa bem global de arquitetura e urbanismo, assim, a gente está falando com pessoas, carros, cidades, órgãos municipais, pedreiro, marceneiro, pintor. A gente está falando de uma infraestrutura muito grande, né? Então, você começa a se preocupar agora com esse cara, que antes você só pagava e queria o seu produto e beleza. Agora não, pera, será que esse cara, ele está se cuidando? Como é que será que está isso, né? A sua mão de obra para tudo. Né? E tudo precisa de uma mão de obra, muito mais qualificada, menos qualificada, mais específica, menos específica, mas eu acho que nesse momento as pessoas começaram a se preocupar um pouco mais, com um pouquinho fora do umbigo. A mescla dessa simetria da perfeição do belo, que a gente estava falando, com o orgânico, com aquilo que é a natureza, porque a natureza ela é simétrica e orgânica ao mesmo tempo, para mostrar justamente que não tem nada fechado, que nada está isolado, né? Então essa mudança de paradigma que a pandemia e esse conceito todo de in loco, do in loco, do estar aqui fechado na minha e não estar ao mesmo tempo, vai fazer com que acho que a arquitetura e toda essa nossa construção nos remeta para algo melhor. Eu vejo dessa maneira. A gente só aprende, a gente brinca na igreja falando isso, que a gente só aprende pelo amor ou pela dor. Eu acho que é isso mesmo. A grande belas obras de arquitetura são feitas pelo amor. O Taj Mahal, o Parque Lage, não sei. Mas também tem a grande arquitetura pela dor. Depois de uma tragédia dessa, você pensa em formas como o prédio deve ser, como principalmente a engenharia acaba incorporando outras soluções. Então... Acho que foi, eu acho que foi o grupo escola que não tinha guarda-roupa, era cômoda, muito difícil de mexer. Aí, com a peste, com a doença, eles começaram a criar móveis que eram mais fáceis de se mexer para você conseguir limpar o ambiente, que antes eles não limpavam muito, né? E eu acho que o Covid com certeza vai trazer mudança pelo menos no mobiliário, ou sei lá, pôr um lavabo bem na entrada para você conseguir lavar a mão, lavar o pé, sabe? Eu sempre acho que traz uma... Eu pessoalmente já me sinto mais confortável em aglomeração. Mudou o pensamento. Mas isso é de sociedade. Isso é social. Agora, como isso reflete na arquitetura? Espaço. Com relação aos projetos, existe, logicamente, a influência do mercado, né, na visão do cliente, né?
tanto nos estilos quanto nas modas, naquilo que hoje a gente é bombardeado de informação e de imagem o tempo todo, né? Desse mercado do consumo, né? Fortemente. Acho que nos projetos que eu costumo desenvolver, assim, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é: a gente precisa ter uma afinidade, porque senão não faz sentido nem para você e nem para mim. Vai ser um martírio para você e para mim. Então, essa é a característica principal para começar a desenvolver um trabalho, né? E aí se estabelece uma relação de confiança. Mas o resultado, eu acho que muito mais do que estilo, quando você também fala de lugar, o que te define, cheguei no meu lugar, né? É a sensação que esse lugar provoca. Então ele tem que provocar na pessoa aconchego, né? Um sentimento de amor, de, sabe aquele... Acho que é uma questão até do próprio útero, né? Aquilo que nos envolve já de forma inconsciente. Então a nossa casa é isso, né? Retornar para esse lugar de aconchego, de proteção. E acho que transmitir esse sentimento é o resultado que deve ser buscado nesse trabalho a ser desenvolvido. Mais do que estilo, mais do que linha, mais do que linguagem, é você entrar nesse universo, dialogar com a pessoa para tentar chegar nesse resultado que transmite esse sentimento para a pessoa. Eu hoje penso dessa forma. É a origem. Eu me conecto com a natureza, eu me conecto com um lugar que é o mundo. E aí vem de fora para dentro. Eu pego aquela informação mundo, né? E vou trazer para o meu mundo. As fotos têm esse objetivo de mostrar que a luz ali não é só porque ficou mais bonito, é porque é saudável. Precisa tratar com verdade, né? As menos importantes no sentido das relações de poder, né? Sim. Essas são as mais importantes, na verdade, porque são as cotidianas, as diárias. Eu me lembro quando eu trabalhei na prefeitura, todo dia eu entrava no elevador e tinha a ascensorista do elevador, e todos os dias que eu entrei, durante 4 anos, a mesma pessoa, salvo na época de férias, e eu pensava, que delícia, né? A gente entrava, tinha um sorriso desse tamanho nela, né? Ela tinha um sorriso desse tamanho. E o que eu mais levo, assim, de muitas histórias de 4 anos era como a gente era bem recebido quando entrava no elevador e era recebido com aquele sorriso daquele tamanho, né? De tantas relações possíveis ali, né? Que lugar, é um sorriso. Então, a arquitetura tem que sorrir para a vida, né? A arquitetura precisa sorrir porque as coisas são muito amargas, né? Muitas pessoas, muitas relações, né? A arquitetura ela precisa ser esse bálsamo, né? Esse ponto amarelo branco, sabe? Que te faz prestar atenção. Que legal. Ela deve cumprir essa função, mas de uma forma muito totalmente, na verdade, emocional. Embora haja toda a técnica, mas tudo isso acaba ficando no segundo plano. Veja, é muito difícil, mas o primeiro precisa se cumprir esse suspiro, essa inspiração, esse ponto amarelo no branco, essa alegria. Senão não faz sentido. A senhora acredita que o novo sempre vem? Acho que não há como não vencer. Né? O instante seguinte já não é mais o instante anterior. Né? Quer dizer, quando ele passou um certo tempo, aconteceram coisas ao nível do clima, da luz, das coisas se transformando, que já não é mais importante, ele é transformador, já de cara. Né? Ele pode ser transformador na pior das intenções, que é não admitir a transformação.
querer retornar. Mas ainda assim ele é transformador. Né? Ainda assim ele está interferindo no curso da história. Esse é o fundamental. Quer dizer, eu acho que o fundamental, inclusive, a questão que nos assegura a humanidade como ela está, é que nós somos os caras que mudam o mundo, que estão mudando. Né? Quer dizer, e que não estão mudando porque querem mudar, né? Estão mudando porque as relações começam a exigir coisas, né? E que não estão resolvidas.